Olá, seja muito bem-vindo ao seu Bíblia Fácil aqui na Novo Tempo. Nós estamos nessa temporada sobre o Espírito Santo, estamos no nosso quarto encontro e você é meu convidado para ficar agora comigo estudando a Bíblia. Falar sobre o Espírito Santo é uma coisa essencial para a nossa vida cristã. Às vezes a gente fala pouco sobre esse assunto, sabia? Porque o Espírito Santo é aquele que nos conduz a toda a verdade e que nos ajuda a vivermos uma vida cristã genuína. É por isso que eu espero que você fique aqui comigo com a sua Bíblia aberta para ir marcando os textos bíblicos, com um caderninho do lado para você ir copiando ideias que vêm, porque falar sobre o Espírito Santo é falar sobre a essência do cristianismo. Foi Jesus quem falou: eu vou, mas eu vos enviarei o outro Consolador e ele vos guiará a toda a verdade. Você perdeu os primeiros 3 episódios dessa nossa temporada? Então não tem problema, você só precisa ir lá no ntplay.com e lá na nossa plataforma de streaming da Novo Tempo estão todos os episódios que já foram exibidos dessa temporada e das temporadas anteriores também. Você pode, inclusive, maratonar o Bíblia Fácil aí para você pegar uma temporada sobre doutrinas bíblicas, sobre o Espírito Santo, sobre o Apocalipse, as 3 mensagens angélicas. Nós temos uma temporada sobre as 3 mensagens angélicas lá no NT Play. Então, vai lá, ntplay.com, ou você pode baixar o aplicativo do NT Play para você ter na palma da sua mão a programação da Novo Tempo como um todo. E se você quiser participar aqui do Bíblia Fácil, aqui no nosso cenário, é só você entrar no link novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Lá você faz um breve cadastro e fica em oração, porque quem sabe você vem gravar aqui conosco, tá bom? Como os meus amigos que vieram de vários lugares do Brasil, né? De norte a sul, nós temos representantes aqui. É muito bom estar com vocês. A gente tem nos bastidores aqui conversado, se encontrado com os outros apresentadores, né? Você não sabe, mas aqui num dos intervalos o Leandro Quadros veio aqui nos visitar, cumprimentar todo mundo. E aqui na Novo Tempo é assim, a gente está sempre com a alegria de nos encontrarmos. E se você quer nos seguir lá no Instagram, é só ir lá no @BíbliaFácil, que nós colocamos sempre conteúdo novo lá para a gente estudar, tá bom? Muito bem, vamos para o nosso tema de hoje. Vamos descobrir aqui qual é o nosso tema de hoje. Daqui a pouco a gente vai orar pedindo o Espírito Santo que esteja conosco. O nosso tema de hoje é sobre a personalidade do Espírito Santo. E agora nós vamos descobrir por que nós podemos considerar que o Espírito Santo é uma pessoa, de onde nós tiramos isso, tá bom? Lembrando que nós estamos em Terra Santa, né, em território santo, e por isso a gente vai pedir a ajuda de Deus para a gente entender esse estudo. Vamos orar. Senhor, nós não queremos, Pai, depender da nossa inteligência apenas, Senhor. Nós queremos que a nossa inteligência, a nossa capacidade de entender as coisas seja guiada por Ti, Senhor Deus, que o Espírito Santo tome conta da nossa mente, para que possamos entender esse assunto sobre ele e que possamos viver esse assunto na nossa vida diária, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vimos aqui que o Espírito Santo, ele tem vários símbolos, né? Na última semana, nós vimos os símbolos do Espírito Santo. Vimos que ele é comparado com uma pomba, comparado com o óleo, comparado com o fogo. E muitos só conseguem imaginar o Espírito Santo como uma influência, um poder impessoal. Talvez porque a Bíblia o representa dessas formas que nós vimos aqui. Então, e talvez você já tenha encontrado com isso, você que é pastora já deve ter encontrado pessoas que dizem assim, não, o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é uma influência, é o poder de Deus, é o sopro de Deus e tal. Eu já encontrei com algumas pessoas que falam isso, né? O Márcio também lida com a igreja aí, é pastor de igreja, então sabe disso. E isso acontece às vezes por falta de informação e acontece às vezes por realmente apostasia ou rebelião contra o que a Bíblia diz, né? Se o problema é falta de informação de estudo bíblico, isso vai ser resolvido pela graça de Deus no programa de hoje, porque nós vamos ver as características pessoais, as evidências bíblicas da personalidade do Espírito Santo. Ele é tão pessoa quanto o Pai e quanto o Filho. A diferença é que só apareceu em forma humana o Filho.
A Bíblia diz que o Pai nunca foi visto, o Espírito Santo nunca foi visto, pelo menos não em forma humana. Foi visto como pomba, como forma de fogo, como foi sentido como vento, mas ele tem características de pessoa. E nós vamos ver sobre a personalidade do Espírito Santo. E o que marca uma personalidade? Veja, os estudiosos dessa área marcam 3 características, ou 4 características, eu vou acrescentar uma quarta depois, que podem nos ajudar a identificar a personalidade de alguém. Uma pessoa, ela tem inteligência, capacidade de organizar pensamentos. Uma pessoa tem vontade e uma pessoa tem sentimentos. Tem um outro aspecto que eu vou colocar mais na frente, que caracteriza também o Espírito Santo. É lógico que a gente não vai falar aqui de todas as características da personalidade de um ser humano, porque nós não teremos tempo para isso, mas eu separei aqui essas 3, acrescida de uma que eu vou falar depois, para a gente perceber se na Bíblia fala que o Espírito Santo tem isso. Ok? Por que é importante a gente entender que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque tem um aspecto que deriva disso. E qual é o aspecto? Nós só nos relacionamos com uma pessoa. Você não se relaciona com um poder. Você não se relaciona com uma influência. Você não se relaciona com uma coisa imaterial. Você só se relaciona com uma pessoa. Relacionamento exige 2 seres. Né? Você pode se relacionar também com um bicho de estimação, mas ele precisa estar ali, existir. Né? E se você diz o Espírito Santo é só uma influência, uma força, corre o risco de você perder essa perspectiva do relacionamento, de conversar com ele. Porque se ele for só uma força, você não conversa com o Espírito Santo. Se ele for só uma influência, você não vai se aproximar dele e não vai aceitar a sua direção para a sua vida. Então, é importante realmente entender que ele é uma pessoa. Vamos lá. Vamos começar falando sobre a inteligência do Espírito Santo. Ele é inteligente, ele organiza ideias. João capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Veja, se o Espírito Santo fosse apenas uma influência de Deus, então não faria sentido Jesus dizer que o Espírito Santo ensina. Porque se é só uma influência, um poder que sai de Deus, quem é que ensinaria? Deus, o Pai. Né? Se o Espírito Santo fosse só uma influência de Jesus, ele diria assim: eu ensinarei a vocês. Mas Jesus está dizendo claramente aqui que o Espírito Santo, que vai ser enviado pelo Pai, só um parênteses aqui, vocês percebem as 3 pessoas aqui? Não? Jesus está falando, ele diz que o Pai enviará o Espírito Santo. Ou seja, são pessoas distintas. São 3 pessoas distintas. Então, esse Espírito Santo ensina. E ele não só ensina, ele faz lembrar. Quem ensina, ou só ensina uma pessoa que tem inteligência. Na verdade, deixa eu corrigir a frase. Só pode ensinar uma pessoa. Nem os animais ensinam. Você não vai ver nunca um cachorro dizendo assim: meu filho, vem aqui que eu vou lhe ensinar como é que corre atrás da moto, né? Aquilo está no instinto deles, né? Está no instinto deles. Só quem ensina é uma pessoa. Por quê? Porque ela organiza um conhecimento e passa para uma outra pessoa. Pode falar, Márcio. Dentro dessa questão, a minha pergunta é a seguinte: Pai e Deus, Filho, não é nome, certo? É uma função, um papel, né? Um enquadro social de alguém. Como também o Espírito Santo também não é um nome. Só que nós temos o nome de Deus no grego, no hebraico, temos o nome de Jesus, mas não temos o nome do Espírito Santo. E aí a pergunta é: por que o Espírito Santo não tem um nome? Se ele é uma pessoa distinta, né, vamos dizer assim, e tem a sua personalidade, por que não foi atribuído a ele um nome
de identificação pessoal, como foi a Jesus como filho, como foi a Deus como pai, e não ao Espírito Santo. Bem, eu não sei lhe responder essa pergunta, mas a gente pode refletir aqui, ó, veja, Jesus recebeu o nome quando ele encarnou. A gente tem um nome geral de Deus, que é o Iavé, que é o que chegou para a gente, né? Aquele tetragrama, com as 4 letrinhas, mas a gente não sabe como se pronunciar, porque se perdeu no tempo. O que nós temos de Deus são vários títulos. Por exemplo, Elohim é um nome para dizer que Deus é plural. Você tem o Deus... tem vários títulos, né? Por exemplo, tem aquele Jeová Jafá, ou Rafá, né? Que é um título que fala que Deus é o provedor. Então, você tem vários títulos de Deus, mas nome pessoal, você tem de Jesus Cristo, porque ele encarnou, e o anjo disse, ele vai se chamar Jesus Cristo, porque será o nosso Salvador. Agora, o nome de Deus, a gente tem o nome geral de Deus que caracteriza as 3 pessoas. Você não tem um nome, tem o título Pai, o Espírito Santo também. Agora, por que não foram caracterizados? O Pai vai se chamar José e o Espírito Santo vai se chamar Rafael. Por que não foi, eu não sei te dizer, não tem essa revelação, né? Mas a gente tem uma caracterização de um nome de Jesus Cristo encarnado. Quando se fala de Pai, se refere ao Pai. O próprio Jesus diz o meu Pai. Jesus nunca chamou o Pai por um nome específico. Ele diz o meu Pai. E ele chama o Espírito de Espírito. Então é o que a gente tem, né? A gente não... Agora, veja, eu falei para vocês lá no primeiro episódio que tem perguntas que a gente não tem resposta, né? E é por isso que a gente tem que ir para o céu também, por isso também, né? Para a gente fazer essas perguntas lá. Pode falar, Márcio. Será que é porque o meu nome é Márcio, mas o meu Espírito não tem nome, é o meu próprio nome? E se o Espírito Santo é o Espírito de Deus, automaticamente também ele teria o próprio nome do Deus? A sua pergunta, ela pressupõe que nós temos um Espírito, né? A gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas se você... Vamos lá, vamos falar mais na frente, não, vamos falar agora. Vai lá para Gênesis, Gênesis capítulo 2. Eu acho que essa é uma pergunta que merece uma resposta mais completa. Muito obrigado pela pergunta, Márcio. Gênesis capítulo 2, no versículo 7, exatamente, olha aí. Quem foi que citou o 7? Muito obrigado. Capítulo 2, versículo 7, olha aqui, ó. Então, aqui o homem está sendo criado, tá bom? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, na minha versão. Talvez na de vocês, assim, o homem passou a ser uma alma vivente. Então, segundo a Bíblia, e esse é só um dos textos, né? A gente poderia ir para outros aqui. Segundo a Bíblia, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E se a gente desenrolar isso aqui, a gente vai passar o programa todo falando só sobre isso. Porque isso implica que quando nós morremos, não sai de nós uma alma. O que sai de nós? O fôlego. Vamos lá. Eu vou adiantar esse assunto aqui, tá bom? Vai lá para Eclesiastes, capítulo 9, por favor. Eclesiastes. Aqui, Isaías. Eclesiastes, capítulo 9. No versículo 4. Eclesiastes, ali coladinho em Provérbios, capítulo 9, a partir do versículo 4. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, já não tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada debaixo do sol. Agora vai para o capítulo 12 e o versículo 7. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Descrevendo o processo de morte, Salomão diz assim: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Agora vamos juntar tudo isso que nós lemos aqui. Quando uma pessoa morre, o que acontece? O pó, o corpo volta para a terra. E alguma coisa que Deus deu, volta para ele, que aqui é chamado de espírito. Aí a gente vai lá para Gênesis capítulo 2. O que foi que Deus deu para o homem? Que é chamado de fôlego. É a mesma palavra no hebraico, o fôlego.
Então, o que acontece quando a pessoa morre? O espírito, o fôlego que ela recebeu volta para Deus, o pó volta para a terra. E não tem ninguém no inferno, no céu. Eu sei que esse assunto rende, então vou dar uma dica para vocês. Na temporada sobre as 3 mensagens angélicas, eu tenho um episódio só sobre o inferno. Então lá eu explico melhor essa questão toda. Então, voltando para a sua pergunta agora, que desdobrou muita coisa, né? O Espírito de Deus não funciona como dizem os gregos, né? Você morreu, sai um ser inteligente de dentro de você. Isso não é bíblico. Isso é filosofia grega. Então, o seu espírito é você. Então, tem o seu nome, tá certo? Então, por que o Espírito Santo não tem um nome pessoal? Não sei. Assim como o Pai é chamado de Pai, o Espírito é chamado de Espírito. Mas lá no céu a gente vai saber, gente, tá bom? Então, vamos ficar com o que está revelado. Na verdade, a minha pergunta foi sobre a questão do... Por que Deus, né, no grego, no hebraico, tem nome, né, é dado um nome a ele, Yahvé, né? Ainda que seja um nome dado, não é um nome espiritual, vamos assim dizer, né, mas é um nome com o qual a gente se relaciona. O próprio Filho, né, que é Jesus, também tem um nome dele no grego, e o Espírito Santo não tem esse nome, né? E aí foi muito bem colocado pelo pastor Felipe, tem coisa que não tem resposta, né? Não tem uma resposta para isso. Então foi mais nesse sentido a minha pergunta, e acabou se desdobrando, né, para essa questão da alma em si. Inclusive, eu até também entendo da forma que ele colocou, eu penso da mesma forma, né, que essa é a vida de Deus, é o sopro de Deus que volta para Deus, né, a alma, né? Então, ele falou de maneira muito, muito tremenda sobre esse assunto, sobre essa questão da alma, mas a minha pergunta foi mais nesse sentido mesmo, do Espírito Santo não ter um nome, já que ele é uma pessoa, né, uma pessoa distinta, e o que define a identidade de alguém é um nome, né? E ele não ter esse nome, mas foi muito bem colocado pelo pastor essa questão da alma, e eu também concordo plenamente. Mas acho que ficou clara essa questão, né? Quando a gente morre, não sai um espírito de nós, sai o fôlego que volta para Deus. Pode falar. Eu não sei se é exatamente a pergunta do Márcio, mas ali no João capítulo 15, logo na sequência, versículo 26, diz assim, ó: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Não sei se não significa isso, o Espírito da verdade também. A gente tem vários títulos, né? Títulos para Deus. Você tem para Deus, de maneira geral, vários títulos no Antigo Testamento relacionados com a guerra, relacionados com o provedor, né? Vários títulos. O Espírito também tem vários títulos, né? O Espírito da verdade, o Espírito da liberdade. São títulos que ele recebe, mas que a gente não pode dizer, esse é o nome dele, entendeu? Pode falar, pastora. Então, assim como você disse, né, que nós somos ser vivo, não existe o Espírito, né, que é para Deus. Então, é da mesma forma com Deus, ué. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ele é uma pessoa separada de Deus, não é uma força que sai dele, né? Tá bom. Mas vamos lá, a gente pode continuar? Pode continuar? Beleza. Tá bom? Esse assunto rende muito, merecia muitos outros textos bíblicos, tá bom? Mas senão a gente não consegue nem na metade do que a gente está aqui. Mas fica a dica na temporada sobre as 3 mensagens angélicas, que está lá no ntplay.com. Coloca aqui, diretor, por favor, o endereço. Lá tem um programa inteiro sobre o inferno. E lá eu falo sobre essas questões todas, tá bom? Na temporada sobre as 3 mensagens. Então, a primeira característica da personalidade do Espírito Santo, ele é inteligente, ele ensina, tá bom? Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele vai ajudando a gente a encontrar o caminho certo. Romanos 8,26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amigos, aqui tem um texto definitivo, porque quem consegue interceder por outra pessoa tem que ser alguém que tem personalidade, tem que ser uma pessoa. Você não vai imaginar um poder, uma influência intercedendo diante de Deus, porque a influência é imaterial, não tem forma, não tem nada. Então, o Espírito, ele não só nos ensina, como ele intercede por nós frente ao Pai.
E aqui ainda fala, ó, com gemidos inexprimíveis. São sentimentos que é característica de uma pessoa que a gente não consegue explicar. Mas o Espírito, quando está intercedendo por nós, ele faz coisas inimagináveis. Isso é um consolo, né? Para mim é um consolo. Porque a gente não sabe orar direito. A gente ora do jeito que a gente sabe. Mas é como se o Espírito Santo dissesse assim, vou pegar a sua oração, vou passar aqui no tradutor do Espírito e vou entregar para o Pai. Né? O Espírito Santo intercede por nós. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? E aqui a gente pode pegar um texto desse, sem desconsiderando os outros que eu li, e dizer assim, está vendo? A Bíblia está dizendo que tem um Espírito. Mas aqui a Bíblia está falando só sobre o homem. Quem entende o homem? É outro homem, alguém que é da mesma natureza. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, porque Ele é Deus. Pode falar. Fazendo um paralelo dessa questão do Espírito como intercessor, vem aqui a colocação do amigo, do Ayrton, quando ele, em alguma versão bíblica, disse que o Espírito seria o advogado. O advogado, um paralelo com o direito, tem a questão da personalidade jurídica. O menor, ele não tem personalidade jurídica para estar numa demanda judicial. Então, ele precisa do advogado para representá-lo através do maior, do seu responsável legal. É um representante perante o juiz, então, né? A intercessão do Espírito aí é essa, né? É um bom paralelo. Eu vou ficar na parte teológica, porque se eu entrar na parte jurídica eu vou falar besteira, tá certo? Mas o seu paralelo funciona assim, né? O Espírito Santo, ele é igual a Deus e maior que nós, portanto, ele pode interceder por nós perante Deus. Muito bem. Então, essa figura aqui do professor, ela é bem característica para a gente demonstrar que o Espírito Santo tem uma personalidade, que ele é uma pessoa. E veja, às vezes nós estamos limitados dizendo assim, eu não acredito que o Espírito Santo não é uma pessoa, ou é uma pessoa, porque eu nunca vi o Espírito Santo. Bem, gente, tem tanta coisa que a gente não vê e que a gente acredita, que a gente sabe que existe e tal. Então, o fato do meu olhar nunca ter visto, da minha visão nunca ter alcançado a forma do Espírito Santo, não significa que ele não é uma pessoa. Então, aqui a inteligência do Espírito Santo está demonstrada. Então, beleza. Nessas 3 características que nós elegemos aqui, a inteligência está comprovada. Ele ensina, ele guia, ele adverte, tá bom? Agora vamos lá, será que o Espírito Santo tem vontade? Porque essa é uma característica de uma pessoa, ter vontade. Atos 16, 6 e 7. Aqui estão nas viagens missionárias ali, no contexto do Novo Testamento, e o texto diz assim, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Veja outro título do Espírito Santo aqui, o Espírito de Jesus, né? Você lê o Espírito da Verdade. São títulos que ele vai recebendo. Mas o que eu quero destacar aqui desse texto é que os missionários estavam indo pregar no lugar, o Espírito Santo disse, não, a minha vontade não é que vocês preguem aqui, vocês vão pregar em outro lugar. Então, essa é uma demonstração que o Espírito Santo tem vontade em relação a nós. Outro texto, 1 Coríntios 12, 11, falando sobre os dons espirituais, diz assim, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui é o capítulo que fala sobre os dons espirituais, né? Fala sobre o dom de profecia, o dom de administração, o dom de línguas também, ele vai tratar mais no 14, mas ele está dizendo assim, que o Espírito Santo, ele distribui os dons como ele quer. Então não adianta você dizer assim, Senhor, eu quero ter o dom da música. Não, ele deu para o Márcio, né? Ele deu para o Márcio. Não adianta a gente às vezes fica invejando o outro, eu queria tanto, Senhor. Não, mas o Espírito Santo não quis dar isso para você. O Espírito Santo quis dar outro para você. E ele tem esse querer. E, amigos, isso aqui é muito claro. Ele dá a cada um como quer. Por que eu estou enfatizando isso?
Porque, infelizmente, em alguns movimentos religiosos, o sinal do batismo do Espírito Santo é sempre o mesmo. E parece que o Espírito Santo ele pode escolher tudo, mas esse aqui ele tem que dar para todo mundo. E não existe isso na Bíblia. Na Bíblia, o Espírito Santo escolhe qual dom vai dar para cada um. E como é que ele escolhe isso? Ele escolhe isso de acordo com as necessidades da igreja. Por exemplo, em Atos capítulo 2, qual era a necessidade? De pregar o evangelho para várias línguas. Mas em outros momentos a necessidade era o dom da cura, não o dom de línguas. Em outros momentos a necessidade era o dom da administração da igreja, não o dom de curar. E o Espírito Santo vai dando de acordo com a necessidade da igreja para o progresso do evangelho. Não como eu quero, mas como Ele quer. Muito bem, então nós vimos que o Espírito Santo tem vontade sobre nós. Então já vimos a inteligência, já vimos a vontade. Agora, será que o Espírito Santo tem sentimentos? Essa é outra característica de uma pessoa, de um ser pessoal. Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ora, dá para entristecer uma força, um poder, alguma coisa impessoal? Quem se entristece é alguém que tem condições de sentir coisas. Tá? Então, é por isso que eu fico tão abismado assim quando uma pessoa diz assim, o Espírito Santo é um ser impessoal, é uma força de Deus. Porque a ginástica teológica que tem que ser feita para justificar esses textos aqui é muito grande, entendeu? É muito mais fácil você dizer assim, eu não entendo como é que ele é uma pessoa, nunca o vi, mas realmente as características são de uma pessoa. Porque se ele se entristece, porque Paulo poderia ter falado aqui para os Efésios assim, não entristeça Jesus, não entristeça o Pai, porque a minha vontade não se entristece, quem se entristece sou eu. A minha influência não se entristece, quem se entristece sou eu. Então, se Paulo ia falar de alguém se entristecendo, ele não tinha que falar do Espírito, ele tinha que falar do Pai ou de Jesus, se o Espírito não fosse uma pessoa. Mas ele está dizendo assim, não entristeça o Espírito. É uma personalidade, é alguém que tem vontade, que tem inteligência, que tem sentimentos. E tem mais coisa. Eu vou dar uma pausa para você dar uma respirada, organizar suas ideias, mas no próximo bloco tem mais características do Espírito Santo como sendo uma pessoa. A gente volta já já. Aqui o interessante é que por mais que eu já tenha estudado em algum momento o Espírito Santo, a cada estudo é diferente, tu acrescenta mais um aprendizado. Eu achei esplêndido, porque através do Espírito Santo, ou melhor, do conhecimento desse poder que Deus, né, na Trindade, ele disponibiliza para a gente. O poder à pessoa, né, o Espírito Santo, para que a gente possa prosseguir na caminhada e até a volta de Jesus. Eu acho que ninguém sabe tudo a ponto de não precisar aprender mais. E uma das coisas maravilhosas aqui, né, nessa temporada, e sobretudo na aula de hoje, é que a gente consegue enxergar isso. Que por mais que a gente saiba, sempre tem algo para aprender. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil. Deu tempo você tomar aquela água, né, dar uma respirada, organizar aí as suas anotações no seu papel, mas nós vamos continuar estudando esse tema para a gente assentar as ideias assim, né, comprovar que Jesus ou que o Espírito Santo realmente é uma pessoa. Mas se você quiser anotar tudo isso ou ter tudo isso já organizado, tem esse material aqui. Esse é o material didático dessa temporada. É a Revista Esperança com o tema O Espírito Santo. E aqui você tem cada capítulo correspondente a um dos nossos episódios. Então tem 15 capítulos aqui, quase 100 páginas, com material bem colorido, muito bonito e principalmente com conteúdo de qualidade para você estudar com calma a respeito do Espírito Santo. Pastor, quanto é que custa esse material? Ele tem um custo, mas não é você que vai pagar. Os Anjos da Esperança já pagaram esse material. A produção, a impressão e o envio para a sua casa.
A única coisa que você precisa fazer é pedir. A gente manda para sua casa sem cobrar nada pelos correios. Bem, você pode ligar para 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse é o número do nosso atendimento da Escola Bíblica. Você vai ligar e vai conversar com a nossa equipe no horário comercial para fazer o seu cadastro e a gente vai mandar para você. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui e aí nós vamos instruir você a partir do WhatsApp a pedir o seu material. Ou você pode entrar agora em novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica e pedir o seu guia de estudos, o Espírito Santo, e aí vai chegar na sua casa de graça. Se é a primeira vez que você está assistindo a Novo Tempo, e você está pensando assim, pastor, nunca vi uma TV que manda coisa de graça para a casa dos outros. Tem que ter uma pegadinha com esse negócio aí. Não tem, gente, não tem. Nós aqui trabalhamos com sinceridade para que você conheça mais a Bíblia. E a gente manda para a sua casa sem custo algum, é só você pedir, tá bom? Vamos lá. Então nós terminamos o outro bloco falando que o Espírito Santo tem sentimentos. Você pode entristecer o Espírito Santo. E eu queria só pegar mais um pontinho desse tópico aqui. Você já parou para pensar em você entristecendo Deus? Eu fico preocupado com esse negócio às vezes assim, porque se a gente para e pensa no que Deus fez por nós, Deus, o Pai, enviou seu Filho, o Filho se ofereceu, foi açoitado, foi cuspido, foi esbofeteado, morreu na cruz do Calvário, sofreu muito por causa de nós. E a gente ter coragem de entristecer uma pessoa que fez tanta coisa por nós. Né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma traquinagem quando era criança e deixei minha mãe triste. E eu lembro que eu fiquei triste quando eu vi minha mãe triste. Porque você disse, nossa, se essa mulher faz tanta coisa por mim, eu vou deixar minha mãe triste. Né? E aí você pode pensar isso sobre Deus. Eu fico pensando que a gente deveria fazer o máximo esforço possível para deixar Deus alegre com a gente, não deixar Deus triste com a gente. Né? Mas o Espírito Santo se entristece. E aí eu falei para vocês que ia acrescentar uma quarta característica, né? Me lembre aí, era inteligência, vontade, sentimentos, e aqui eu acrescento a capacidade de amar. Você só tem capacidade de amar em pessoas, né? Os animais não têm capacidade de amar, eles se afeiçoam às pessoas, ao seu dono, mas é difícil você chamar o que um cachorro sente pelo seu dono de amor. Né? O que o dono sente pelo cachorro eu até entendo, agora o contrário fica mais complicado da gente fazer. O amor é uma capacidade de pessoas e o Espírito Santo tem a capacidade de amar. Olha o que diz Romanos capítulo 15, versículo 30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. O Espírito ama. E porque o Espírito ama, ele faz tudo o que faz por nós. Inclusive, ficar insistindo com a gente quando a gente está errado. Né? Eu não sei se você já ouviu aquela vozinha da consciência dizendo assim, ei, esse caminho aí está complicado. Olha, não vai falar. A pessoa te ofendeu, você não precisa fazer do mesmo jeito com ela. Né? E quando a gente faz errado, fica aquela vozinha da consciência dizendo assim, eu te avisei, não era para fazer isso. Eu não estou falando da sua esposa que está dizendo eu te avisei não, tá? É o Espírito Santo que fala aqui na consciência. Essa voz da consciência é uma forma do Espírito Santo mostrar o seu amor por nós. Porque, amigos, ninguém peca, ninguém dá um passo para o pecado sem que tenha sido avisado antes. Só você parar para pensar. Todas as vezes que você cometeu um pecado, de alguma forma o Espírito Santo te avisou para não fazer. Para um pouquinho para pensar nisso. O Espírito Santo te avisou pela sua mãe, pela sua consciência, pela sua esposa, pelo um colega de trabalho. O Espírito Santo sempre dá um jeito de nos avisar, pela palavra, especialmente pela palavra. Obrigado por ter nos lembrado, especialmente pela palavra. Né? Foi até bom você falar isso, porque às vezes a gente diz assim, uma vez um jovem me procurou assim, pastor, será que é pecado eu ter relações sexuais com a minha namorada? Será que é pecado? Será que Deus pode me falar alguma coisa? Eu disse, claro que pode, Ele já falou. Ó, toma a Bíblia, te apresento a Bíblia. Né? E às vezes a gente fica dizendo assim, Deus não fala comigo, é porque a Bíblia está fechada. Né, é a maior revelação, se você abrir, né? Deus fala, pode falar. A maior revelação.
Está aqui na palavra, né? Então, o Espírito Santo, ele vai falando com a gente. E o pecado contra o Espírito Santo, a gente vai explicar um pouco mais na frente, mas o pecado contra o Espírito Santo é exatamente isso. Ele vai falando com a gente, a gente vai resistindo, vai negando, vai dizendo não. E a nossa mente fica, como Paulo falou na carta dele, fica cauterizada. Lá na minha terra, a gente chamaria de encaliçada. Cria um calo espiritual e você não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. E é por isso que é sem perdão. Porque como é que acontece o perdão? O perdão acontece quando você se arrepende. E por que você se arrepende? Porque você ouviu a voz do Espírito Santo dizendo assim, está errado. Ele te leva ao arrependimento. Se você resistiu tanto à voz dele que não consegue mais escutar, você não se arrepende. E porque não se arrepende, não tem mais perdão. Por isso que é o pecado imperdoável. Por isso que alguns, às vezes, né, chorando, eu blasfemei, nossa, o Espírito Santo... Não, peraí, se você está se arrependendo, se você está chorando, já é um sinal que... Se você ainda se entristece pelo pecado, é sinal de que você não cometeu ainda o pecado contra o Espírito Santo, né? Então, olha aqui, o Espírito Santo ama, né? E o Paulo está dizendo aqui, olha, eu recomendo a vocês, pelo Senhor e pelo amor do Espírito Santo, que vocês obedeçam, né? E aqui eu coloquei um resumo, outros atributos do Espírito Santo, porque aí a gente gastaria aqui semanas estudando sobre todos eles. Mas vamos lá, vamos passar aqui rapidinho por cada um deles. O Espírito Santo habita, João 14:17. O Espírito Santo ensina, João 14:26. O Espírito Santo testifica, João 15:26. O Espírito Santo convence, João 16:8. Ele guia, João 16:13. Ele glorifica, João 16:14. Ele envia, Atos 10, 19 e 20. Ele proíbe, Atos 16:7. Ele ordena, Atos 11, 12. Ele impede, Atos 16, 6. Ele convoca, Atos 13, 2. Ele delega, Atos 20, 28. Ele intercede, Romanos 8, 26, 27. Ele fala, 1 Timóteo 4, 1. E ele apela, Apocalipse 22, 17. Então, amigos, a gente olha para essa lista aqui de características do Espírito Santo e não tem como chegar a outra conclusão a não ser que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem uma personalidade e, portanto, ele está andando em nossa direção. Esses atributos pessoais indicam que o Espírito Santo não é uma influência ou força ativa, mas uma pessoa divina. E aí, qual é o que promessa Jesus fez aos discípulos através da volta, antes de voltar do céu, né? Deixa eu ler de novo. Que promessas fez Jesus aos discípulos antes de voltar ao céu? João 14:16. Olha lá. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É o outro Paráclitos. Eu coloquei aqui de novo aquela tela que eu usei com vocês da outra vez, porque já se passaram 2 semanas que a gente estudou aquilo, só para relembrar. O outro que se usa ali é o alós, outro da mesma espécie. Não é o heterós, outro de espécie diferente. Então, o que a Bíblia diz é que o Espírito Santo é da mesma espécie de Jesus, vamos falar assim, né? Ali o exemplo da caneta e do lápis, 2 canetas iguais, são alós, a mesma palavra usada para Jesus e o Espírito Santo, e heterós, diferente, seria o Espírito Santo tendo uma natureza diferente da natureza de Cristo. Portanto, o Espírito Santo é o substituto de Cristo aqui na terra, ok? Então, Jesus estava na terra, não significa que o Espírito Santo não estava aqui, mas o Espírito Santo estava atuando de maneira, eu diria, mais nos bastidores. Quando Jesus vai para o céu, o Espírito Santo entra no palco. Vamos usar essa metáfora, tá bom? Enquanto Jesus estava aqui, Jesus estava no palco, fazendo os seus milagres, pregando e tal, mas o Espírito Santo estava lá. Você vai ver isso, a gente vai ver nos próximos programas, o Espírito Santo atuando em vários momentos antes de Jesus subir ao céu. Mas quando Jesus sai do palco, vai para o santuário celestial, o Espírito Santo entra no palco e ele diz, agora é comigo. Agora nós vamos fazer essa igreja sair de 12 homens lá na Galileia para o mundo inteiro. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas um movimento que começou com 12 homens,
a maioria deles iletrados, né? 12 homens simples, pescadores, homens que eram do dia a dia ali, se tornou um movimento do mundo inteiro. Hoje, 1/3 do mundo é cristão. E o cristianismo influenciou tanto o mundo que o mundo todo a história está antes e depois de Cristo. Até aqueles que não têm essa marca, como os judeus e os muçulmanos, por exemplo, quando eles vão fazer os seus negócios, eles marcam a data antes e depois de Cristo. Eles vão lá dando 2023. Então, pode pegar o microfone e pode falar. Quer eles acreditam ou não, tem que colocar antes e depois de Cristo. Exatamente, porque a influência desse Jesus é muito forte. Eu tenho um professor, o pastor Amin Rodolfo, foi nosso professor de teologia, ele tem um texto muito bonito, e ele fala lá, Jesus nunca foi para a universidade, mas tem milhares e milhares de livros para estudar o que ele falou. Jesus nunca compôs uma música, mas tem milhares de músicas sobre a vida dele. E você vai olhando assim, esse movimento gigantesco que se criou a partir da figura de Jesus, só poderia ser trabalho do Espírito Santo. Pode falar. Quer dizer, pelo menos é o que se acredita, né, teologicamente, que no Antigo Testamento, antes de Jesus, né, se encarnar, vir, morrer por nós, o Espírito Santo estava com o homem. Mas após Cristo, após Jesus, o Espírito Santo habita no homem. No homem. Né? Ele fez o sacrifício perfeito, né? E hoje o Espírito Santo é capaz de habitar em mim. Hoje eu sou o templo do Espírito. Templo do Espírito. Né? Antes ele estava comigo. Hoje ele está em mim. Templo do Espírito. Isso é uma responsabilidade muito grande, né? Porque você já pensou você ser templo do Espírito Santo? O que eu estou fazendo com o templo do Espírito Santo? Às vezes vou confessar um pecado aqui para você de casa também. Às vezes eu estou com preguiça de fazer atividade física. E o apelo da minha esposa é o seguinte, vamos cuidar do templo do Espírito Santo. Eu disse, tá bom, tá apelando, né? Vou cuidar do templo. Pode falar. Uma coisa que eu questiono, assim, perguntei. Jesus é o Filho de Deus, Espírito da sua glória, né, tudo. E ele precisou de alguém para abrir o caminho, sabe? João Batista, um ser humano, né? Cheio do Espírito Santo, né? Interessante. Por quê, né? Ele poderia muito ter vindo sem precisar do João Batista. Você lembra que tem uma profecia em Malaquias que diz assim, antes de vir o Filho do Homem, virá Elias. Eu acho que está em Malaquias, eu não vou encontrar esse texto agora. Mas depois a gente encontra aí. Eu acho que está em Malaquias, ou acho que é Malaquias, deixa eu ver aqui. Encontrei aqui, Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, versículo 5, diz assim, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos se voltem para os pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, antes de vir o dia do Senhor, antes de Jesus aparecer, teria que vir um profeta Elias para preparar o caminho. Quem era esse profeta Elias? Foi João Batista. Não era a reencarnação de Elias, porque não existe reencarnação, mas ele veio no espírito de Elias. Por que teve que acontecer isso? É a sua pergunta. Porque para preparar o caminho, o coração dos homens, ele mandou um homem. E veja, quando Deus veio falar diretamente com os homens, ele se tornou o homem. Por quê? Para que houvesse uma comunicação perfeita. Você fica imaginando se Deus aparecesse na sua glória na terra para falar com os homens. No mínimo, a gente ficaria amedrontado e seria fulminado todo mundo, né, na presença de Deus. Então ele envia um profeta que veio com o espírito de Elias, né, com o mesmo propósito de Elias, João Batista, para preparar para um outro homem que via, que era um homem perfeito, Jesus Cristo. Muito bem. Como Jesus se referia ao Espírito Santo e à sua obra? João 16:13. Diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, é um título que ele tem, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então aqui tem uma outra característica da presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós somos guiados a toda a verdade, não a verdade parcial, né? Não somente ao que está no Antigo Testamento, não somente ao que está no Novo Testamento, mas a toda a verdade. E o que é a verdade? João capítulo 17, versículo 17. Jesus, na sua oração sacerdotal, santifica-os na palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o Espírito Santo
vai nos guiar a quê? Vai nos guiar a palavra. Amigos, cuidado, por favor, tenham cuidado, você de casa também, cuidado com pessoas que chegam e dizem assim, olha, eu não preciso mais da Bíblia, porque Deus revela as coisas diretamente para mim. Já ouviram isso aí? Eu já ouvi isso por aí. Preciso mais da Bíblia porque Deus me revela as coisas. Veja, o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. E Jesus disse que a palavra é a verdade. Então, qualquer movimento religioso que se afasta da Bíblia não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Muito bem. No discurso de despedida de Jesus, por 8 vezes a palavra Espírito, do grego pneuma, vem acompanhada de pronomes masculinos, quando usada em conexão com o Espírito Santo. Outros escritores bíblicos também se referem ao Espírito Santo usando o masculino ele, e não isso. Então, essa é outra evidência da personalidade do Espírito Santo. Quando Jesus e os apóstolos, discípulos, vão tratar sobre o Espírito, falam ele, né? Não isso. E veja, você diz assim, mas eles não sabiam. Espera aí, você está dizendo que um profeta de Deus, como Paulo, por exemplo, e o próprio Jesus sabia menos que você? É muita arrogância do ser humano, né? Então, Jesus chamava o Espírito Santo de ele. É um pronome, é pessoal. Né? Os apóstolos também faziam isso, Paulo também fazia isso. Muito bem. Olha o que diz Atos capítulo 13, versículo 2. Disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo está chamando os apóstolos. Então, se não aceitarmos o Espírito Santo como uma pessoa divina, será mais fácil fechar o coração e ignorá-lo. Essa aqui é a grande consequência, talvez a mais desastrosa consequência de não entender o Espírito Santo como uma pessoa. Porque se ele não é uma pessoa, eu não tenho que me relacionar com ele. O inimigo de Deus é muito astuto. E ele está, ao longo dos séculos, tentando encontrar estratégias para nos tirar das mãos de Deus, da salvação. E uma dessas estratégias é exatamente despersonificar o Espírito Santo e ele mesmo, porque ele quer nos convencer de que ele não é uma pessoa, o diabo, ele quer nos convencer de que ele não é uma pessoa. Porque se não existe uma personificação do mal, eu não tenho alguém contra quem lutar, eu não tenho que me prevenir de alguém. Porque alguns querem dizer assim, não, o mal é só a ausência de Deus, então é um vácuo, mas o mal não é um vácuo, o mal é personificado no diabo. Só que além disso, ele quer nos convencer de que o Espírito Santo não é uma pessoa. Por quê? Porque se o Espírito Santo não é uma pessoa, eu não converso com ele. Eu não sou influenciado por ele. Eu não me aproximo dele. E fica mais fácil de rejeitá-lo. E quem rejeitou o Espírito Santo acabou rejeitando a própria salvação. Eu espero que você tenha compreendido o quão importante é aceitar que o Espírito Santo é uma pessoa da divindade. Assim como o Pai e assim como o Filho. Ele é coeterno, ele tem poder, ele tem onisciência, onipresença. Ele ama você como Jesus ama. Ele ama você como o Pai ama. E por isso, ele está todos os dias tentando convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Ele está todo dia apelando ao seu coração para que você entregue a vida a ele. E assim você alcance a salvação por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Você vai ouvir uma música agora. E o tempo da música é o tempo de você abrir seu coração para o Espírito Santo tocar em você. E mais do que isso, para ele transformar você e te dar salvação. Faz isso enquanto você ouve esse hino. Porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará só em ti. Só em ti.
se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, o meu Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 139. O Salmo 139 fala sobre Deus, sobre a presciência de Deus. E eu quero ler um trechinho aqui. O versículo 1 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. O versículo 7. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? O Espírito Santo está todo o tempo com a gente. E Ele não está com a gente para nos condenar. O Espírito Santo está com a gente para nos ajudar, para nos consolar. Quantas pessoas precisam de consolo, não é? Sei que a senhora passou por muitas perdas nesses últimos tempos, mas a senhora falou para a gente, o Espírito Santo consola a senhora. Consola. Consola todos nós. Consola quando a gente perde alguém para a morte, quando a gente tem um problema financeiro, quando a gente está triste, quando a gente tem uma decepção espiritual. O Espírito Santo consola. E Ele consola você também. É por isso que eu convido você, depois desse nosso estudo de hoje, se por acaso você tinha alguma resistência de entender que o Espírito Santo é uma pessoa da divindade, que ama você, que quer cuidar de você, abandone esse pensamento hoje, se converta o seu coração ao Espírito Santo e deixe Ele agir em você como o consolo, como o Paráclitos, aquele que estará ao seu lado em todos os momentos, para ajudar você a chegar ao céu. O Espírito Santo só quer isso. Ele não está do teu lado para apontar o dedo para você, Ele está ao seu lado para estender a mão. Dizer assim, vem, eu vou te conduzir até o dia de se encontrar pessoalmente com Jesus. Você quer isso? Então ora comigo. Senhor, muito obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que estendem a possibilidade de nos encontrarmos com o Espírito Santo todos os dias.
e recebermos dele a verdade, recebermos dele o direcionamento para o nosso dia. Nós aceitamos a divindade do Espírito Santo, entendemos a sua pessoalidade e queremos nos relacionar com ele todos os dias da nossa vida até o dia de encontrarmos Jesus pessoalmente. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.